Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje mais um vídeo da série aí, Laboratório, né? A gente pretende fazer uma reforma no laboratório, né? Inclusive a gente vai fazer um vídeo posterior a esse comentando a respeito dessa reforma. E o que eu vou mostrar hoje é a respeito de um componente que é muito importante, né? A gente vai aproveitar nessa reforma para poder fazer isso, que é o transformador isolador, tá? Todo transformador, gente, ele tem o chamado isolamento galvânico, né? O que significa isso, né? Então eu tenho aqui um desenho do primário e do secundário do transformador, tá? Então o que acontece? É gerado aqui uma indução eletromagnética, né? Que é transferida para o secundário sem ter, tá, nenhum contato elétrico entre o primário e o secundário. Então isso significa, né, que tudo que está ligado aqui no secundário está isolado galvanicamente da rede elétrica, né? O que isso, né, traz de benefício para a gente? Primeiro, tá? Primeiro no que se refere à segurança, tá? Por quê? Porque lembrar, gente, né, que a nossa rede elétrica, né, sempre existe um potencial terra, tá? Uma referência terra, né? Então toda vez que você toca em alguma parte, em alguma fase, e você encosta no chão, na parede, você vai tomar choque, né? Por quê? Porque existe uma referência, né, do terra, né, que é o terra, que é o chão, que é a parede, que vai fazer com que a corrente elétrica circule e você tome o choque, ou seja, a corrente elétrica vai circular por você e você acaba tomando choque. No caso desse isolamento galvânico, o que acontece, tá? Eu não tenho uma referência terra, tá? Eu tenho aqui as duas pontas, né, as duas saídas aqui do transformador, né? Mas ele está isolado, né, aqui do primário, ou seja, ele não tem a referência terra. Então o que acontece? Se eu tocar nessa parte aqui, estando tocando no chão, ou na parede, ou na bancada, eu não vou tomar choque. Nessa também. O que não pode é eu tocar nas duas ao mesmo tempo, né? Colocar a mão numa ponta aqui, outra ponta, eu vou tomar o choque, porque eu vou estar fechando o circuito. Mas eu não tenho essa referência com terra, tá? Então é o seguinte, isso nos traz uma segurança, tá, no que se refere a choque elétrico. Outro ponto importante, tá? Não tendo referência, tá? Todos os equipamentos que nós ligamos, né, principalmente o osciloscópio, né, ele também não tem essa referência com terra, tá? Lembrar, né, que a parte negativa aqui da ponteira, né, certo? Que é essa garrinha aqui, ela está ligada à carcaça do equipamento, ao terra do equipamento, né? Então isso pode causar um curto se você, na hora de fazer medição, inverter, né? Colocar a ponteira aqui no positivo, né? Aliás, a garra no positivo, né? E o gancho aqui, ou a ponteira do osciloscópio, né, na massa do equipamento que você está medindo. Então isso também traz uma segurança, né, para os equipamentos, né, de medição que a gente tem na bancada, né? E isso é muito importante, porque eu não corro o risco de uma queima, né? O que vai gerar para a gente um custo desnecessário, né? Mas por que eu estou falando desse transformador isolador? Qual a diferença dele para os transformadores convencionais, tá? A única diferença dele é que ele não é um transformador elevador, ou seja, que entra uma tensão no primário, o secundário eleva essa tensão, ele não é assim, né? Não é o transformador que a gente está acostumado a usar, que é um transformador rebaixador, ou seja, eu entro 127, eu quero 12 volts, eu tenho uma saída de 12 volts, não é. Ele é um transformador chamado 1 por 1, né? O que significa? A mesma tensão que entrar aqui, a tensão que vai sair aqui. Tá, mas qual a vantagem disso? Eu estou isolando galvanicamente, eu não tenho contato elétrico entre o primário e o secundário, né? Proporcionando para a gente, né, o chamado isolamento galvânico, ok? Então eu estou isolando a alimentação da minha bancada, dos meus equipamentos, do meu equipamento que está em teste, tá? Da rede elétrica, tá? Eu tenho a mesma tensão da rede, porém
ela é induzida do primário no secundário, gerando a tensão que eu preciso aqui. E um por um, porque a mesma quantidade de espiras que eu tenho no primário, eu tenho no secundário. Geralmente, tá, quem faz os transformadores, todo transformador tem uma pequena perda, né? Então o que eles fazem? Eles acabam colocando um pouco mais de espiras no secundário, simplesmente para compensar essa perda que tem nessa transformação, vamos dizer assim, nessa indução eletromagnética, tá ok? Então eu estou aqui com um transformador, vou estar mostrando para vocês. Na realidade, tá, eu mandei fazer 2 transformadores, tá? Um transformador que é esse aqui, que é o maior, tá? Ele é um de 300 watts, tá? 300 VA. Só que eu pedi com uma particularidade, tá? O que eu pedi? Eu pedi para que ele fizesse no secundário o 127 que eu preciso, né? Mas também uma saída 220, tá? Lembrar que ele continua isolado, tá? Aqui no desenho, por exemplo, vou imaginar, o primário eu entro 110, no secundário eu teria 2 enrolamentos no secundário, tá? Porém, saindo o 110, o 127, né? E o outro saindo 220, tá? Então esse transformador que eu pedi para fazer, ele é um de 300 watts, né? Então ele entra o 127, ele vai sair o 127 e o 220, tá? Então eu preciso de alguma tensão. Eu tenho aqui alguns equipamentos da bancada que ele não tem a chavinha 110 e 220, ele é somente 220. Então eu preciso dessa alimentação. Tá? Então 300 watts aqui está mais do que necessário, né, para mim poder isolar todos os meus equipamentos aqui da bancada, né? É um transformador realmente bem parrudo, né, vamos dizer assim, pesado, né? Deve estar pesando aqui, vou chutar aqui, tá? Uns 4 quilos aqui, né? Cobre puro mesmo, né? É uma empresa muito boa que faz para mim, tá? E eu também fiz um outro transformador, né? Um pouco menor, tá? Ele está aqui. Esse é de 200 watts, tá? Um pouco menor que aquele. Para que é esse aqui? Esse aqui é só para ligar os equipamentos que eu vou testar na minha bancada, tá? Então eu vou entrar com 127 e saio 127 e 220 também isolado, tá? Eu vou fazer umas medições aqui só pra gente mostrar para vocês, tá? Comprovando esse isolamento, tá? Então eu tenho aqui, ó, o primário, tá? Então no primário eu vou ter a minha resistência ohmica lá, tá? Então tá lá, 2,1 ohms, que é o meu primário, tá? Eu vou deixar uma ponteira aqui no primário e vou colocar no secundário, ó, pode ver, todos eles estão dando lá que não há nenhum contato elétrico com o secundário, ok? Então eu tenho aqui primário, né, 2,2, aí eu tenho no meu secundário a saída aqui, o 220, vai ter uma resistência um pouco maior, olha lá, 12 ohms, né, por quê? Porque ele é um rolamento 220, ele tem mais espiras, né? E a minha saída, tá? 110 lá, 4,7. Você lembra que eu falei que ele tem um pouco mais de espiras, né? Para compensar a perda? Então na entrada eu tenho lá 2,5 ohms mais ou menos, aqui eu tô com 4, né? Não que ele vai ter o dobro aí, tá? Mas é simplesmente para compensar essa diferença, tá? E eles não têm, gente, ó lá, pode ver, nenhum contato entre eles, ó. Somente esse enrolamento, né, que é o 127, esse aqui que é o 220, porém nenhum deles, ó, tem contato com o primário, ou seja, ele é totalmente isolado. Primário do secundário, né, trazendo para mim esse isolamento galvânico, né? Então eu vou ligar ele aqui na tomada para a gente ver, tá? Eu vou ligar a alimentação dele. Vamos lá. Estou ligando aqui ele 127, né? O meu multímetro na escala de tensão alternada. Então eu tenho aqui, ó, no meu primário, tá? Tá lá, a minha rede aqui tá com opa, mau contato da ponteira aqui, 128, 129 volts, tá? Então eu vou pro meu secundário, tá? O meu 127 do secundário, tá? Olha lá quanto que eu tenho, 122, 123. Lembra que eu falei das perdas? Mesmo tendo um pouco mais, eu tenho lá 121, 122 volts. E a minha saída em 220. Tá lá, ó, os meus 220 volts que eu preciso na saída, tá? Então, este transformador aqui, que é o menor, que é o de 200 watts, ele vai ser usado para mim poder fazer a alimentação dos aparelhos que a gente está testando, utilizando ou reparando.
e um outro transformador também isolado, um por um, né, somente para alimentação dos meus equipamentos de bancada. Uma outra coisa interessante, né, que eu vou estar colocando na bancada, tá, é esse medidor, tá? Eu vou desfazer a conexão aqui e vou ligar ele aqui só para mostrar para vocês como é que ele funciona, tá? Eu já volto aqui. Bom, pessoal, já fiz a conexão aqui, tá? Eu achei muito interessante esse medidor, tá? Eu comprei no Mercado Livre mesmo aí, tá? Não me lembro bem o preço aí, mas não é muito caro não, tá? O que esse medidor faz? Eu liguei aqui, ó, vou estar mostrando para vocês o que ele faz, tá? Liguei ele aqui, ó, na tensão, né? Eu vou até tirar esse plástico aqui, gente, que senão ele fica dando reflexo, que é a proteção do display, tá? Então vamos lá. O que ele mede aqui, ó, né? Ele mede a tensão, mede a corrente, mede a potência e mede o meu consumo aqui, tá? Então é o seguinte, a partir do momento, né, que eu vou estar mostrando ali, que eu ligar, tá, um sensor de corrente nele, ele começa a medir a corrente também e já faz o cálculo de potência, né? Lembrar que potência é tensão vezes corrente, então ele já faz o cálculo aqui da potência consumida. E qual a ideia disso aqui? Eu vou estar ligando no transformador que alimenta os equipamentos de medição, tá? Que eu consigo, né? E lembrar que eu vou continuar com a lâmpada em série aqui no primário, né? Se eu colocar a lâmpada em série aqui e fechar um curto no secundário, isso aqui vai transformar para cá também, ou seja, ela vai acender essa minha lâmpada. Então eu continuo com a lâmpada em série aqui no primário, tá? E eu vou colocar também aqui esse medidor, tá? Que ele vai medir exatamente o consumo que eu estou tendo dos equipamentos que eu tenho em medição, tá? Então eu achei ele muito interessante, tá? Ele tem um botãozinho aqui que acende, né, o backlight lá, ele fica azul, é bem bonitinho, né? Olha lá, vou apagar, né, vou acender, então você, né? E agora, para medir a corrente, para ligar, ele é muito fácil de ligar, ó. Então tá aqui os dois terminais, que é a alimentação da rede, né? E para medir a corrente, né, ele vem com esse sensor de corrente. Eu vou ligar ali e aí eu pego uma das fases que eu vou alimentar o transformador e passo aqui por dentro, né? Ou seja, ele tem uma bobina aqui que a tensão, a corrente passando, né, no condutor que alimenta o transformador, né, vai gerar também uma indução aqui e ele vai acabar medindo a corrente, né? Então ele já vem esse equipamento que é um medidor, né, mais esse sensor de corrente, né? Então um vai ligado aqui, ó, então aqui está o esquema de ligação, aqui está a alimentação do meu circuito, aqui é a carga, né, no caso o transformador que eu vou ligar, para ligar ele aqui, ó, eu ligo simplesmente na rede e o outro eu pego uma das fases aqui, ó, né, ou a fase ou o neutro aqui, e vou ligar ele aqui, o fio passando por dentro, né, e ligo nesses outros dois conectores aqui. Aí ele vai medir a corrente, né, e aí vai fazer o cálculo certinho. Aqui ele não está mostrando, né, porque ele não está ligado, né, mas posteriormente, quando a bancada estiver pronto, eu vou estar mostrando isso para vocês, ok? Então esse é um vídeo que eu queria passar para vocês, né? Então a gente está aumentando bastante a quantidade de equipamentos de medição da bancada, e fica esse medo, né, vamos chamar assim, de uma queima, de um curto ou qualquer problema que a gente venha trazer, e a gente sabe, né, o quanto custa para a gente a compra desses equipamentos, né? Então tá aqui os dois transformadores, né? Pode ver, esse é o menor, é o de 200 watts e esse é de 300, né? Saída 110, 220, esse para alimentar toda a minha bancada e esse aqui simplesmente para alimentar os equipamentos que a gente vai estar trabalhando, tá? Ambos com saída 127 e 220, tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Isso aqui vai para a reforma da nossa bancada, do nosso laboratório, né? No próximo vídeo eu vou estar falando mais a respeito disso, ok? Espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, deixe o seu joinha, né? Dê o seu like, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, né? E marque o sininho, né, para você receber as notificações, né? Depois da reforma da bancada tem muito circuito interessante que a gente está preparando, né? Vou fazer uma matéria também aqui com vocês, né, um vídeo com vocês a respeito de literatura. Nos últimos 2 meses eu comprei muita literatura, né? Comprei bastante coisa relacionada também a RF, né? Que conforme eu falei para vocês, a gente vai estar começando a fazer alguma coisa mais de RF, né? Mas aguardem aí, né, nos próximos vídeos que a gente vai estar com bastante novidade, ok? Obrigado, até a próxima.